Treino fechado, escalação em segredo. Adivinha que time que eu tô falando? O Palmeiras, que encara o Grêmio sábado em Porto Alegre, bate. E o Pedro Nascimento teve a missão de ir até a academia de futebol, tentar descobrir como que o Verdão planeja dar fim a essa sequência de jogos sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Aquecimento, bobinho e apenas 10 minutos abertos para a imprensa. Esse roteiro já tão repetido marcou o início da atividade do Palmeiras nesta quinta-feira na academia de futebol. Foi o penúltimo dia de treinamento antes da equipe viajar amanhã de tarde ao Rio Grande do Sul para a partida contra o Grêmio. Aqui no Palmeiras, mistério absoluto em relação ao time que enfrentará o Grêmio no sábado às 9 horas da noite em Porto Alegre. Entretanto, conhecendo o Filipão e sabendo da proximidade de partidas decisivas pela Libertadores, a tendência é de um time misto, poupando alguns dos principais jogadores ou até mesmo uma equipe totalmente reserva. De certo é que Diogo Barbosa, Felipe Melo e Zé Rafael estão suspensos e não poderão atuar. Além disso, Vitor Hugo, com dores no abdômen, não participou dos treinamentos nos últimos dias aqui na academia do futebol e está praticamente descartado para a partida deste sábado. O Verdão ainda não sabe se conseguirá inscrever o defensor na Libertadores. O prazo para o registro de novos nomes na competição termina nesta sexta-feira. Para sair dessa má fase que atormenta o clube, o Palmeiras tem um trunfo para o duelo contra o Grêmio. Enquanto os comandados de Filipão tiveram a semana inteira livre para treinar, o tricolor gaúcho entrou em campo ontem, pela Copa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. Independentemente de vantagens contra o Grêmio, o Palmeiras sabe que precisa destes 3 pontos para não se descolar do Santos na briga pelo título. E Filipão, que recentemente brincou sobre pipoca doce e salgada e até sobre queda de avião, precisa mesmo encontrar a fórmula para recolocar o Verdão nos trilhos do bom desempenho e das vitórias. Beleza, e o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, até o momento, pode ser dividido em 2 momentos bem distintos. Antes da Copa América, a equipe era um foguete, mas depois da parada virou uma estrela cadente. Depois de uma arrancada fulminante no Brasileirão, com 8 vitórias e 1 empate nas 9 primeiras partidas da competição, o desempenho do Palmeiras na volta da parada para a Copa América despencou. Após o período de intertemporada, os comandados de Filipão ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. Em 5 partidas, o Verdão empatou com São Paulo, Vasco, Corinthians e Bahia, e foi derrotado pelo Ceará. E olha, fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha uma seca de vitórias tão grande no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Verdão ficou 5 jogos consecutivos sem vencer foi em 2015, ano em que o time terminou o campeonato na 9ª colocação. Essa fase turbulenta do Palmeiras passa muito pela fragilidade da defesa. Se antes o sistema defensivo era um dos trunfos do Verdão, hoje é uma das maiores preocupações. Isso porque a média de gols sofridas por jogo pelo time aumentou mais de 6 vezes depois da pausa para a Copa América. É isso mesmo. Antes da parada, o Palmeiras tomou apenas 2 gols em 9 partidas no Campeonato Brasileiro. Uma média de 0,22 gols sofridos por jogo. Com a volta da competição, os números são irreconhecíveis. O time tomou 7 gols em 5 jogos, uma média de 1,4 gols sofridos por jogo. No meio de tantas estatísticas negativas, outro dado pode animar o torcedor. Isso porque o Grêmio, próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tem sido freguês do Verdão. O tricolor gaúcho foi derrotado nos últimos 4 jogos entre os 2 times. E tem mais, depois da partida pelo Brasileirão, o Palmeiras volta a enfrentar o Grêmio pela Libertadores. Serão 3 jogos entre as duas equipes no intervalo de 11 dias. Quem sabe uma overdose gremista não agiu do Verdão a driblar essa fase tão negativa. Pois é. Mestre, aquela história, né? Quando você tem uma parada e você tem repertório, você faz o time crescer, melhorar. No caso do Palmeiras, me parece que o Palmeiras quebrou o ritmo. Eu acho que estava muito no embalo dentro da Copa América. E aí, depois, com essa quebra, o time não conseguiu engrenar de novo. Parece que perdeu confiança. Confiança que está resgatando agora. O Dudu voltou a jogar bem, tudo.
E esses jogos com o Grêmio, no final de semana nem tanto, que acho que os dois devem colocar time mistos, né? Mas os dois da Libertadores vão ser jogos assim muito, mas muito difíceis. Nossa. E devo dizer que o momento gremista é melhor que o momento palmeirense, embora o Filipão conte com mais recursos que o Renato Gaúcho. O que acontece é o seguinte, quando há esse tipo de espaço, ele é dado ao treinador. Num calendário apertado como o nosso, quando você tem um espaço significativo como esse da Copa América, esse é o momento do treinador entrar em campo. É isso aí. É ele quem deve orientar a equipe, recriar o time se for necessário. Enfim, o Palmeiras tinha um problema, ele jogava muito na defesa, não conseguia atacar, só na base do chutão. E assim ele fez toda a primeira fase lá e conseguiu ficar numa situação muito privilegiada. Mas agora era a hora dele começar a trabalhar com a parte ofensiva. O ataque. Que é o Palmeiras regurgita jogadores de qualidade. E, no entanto, ele não conseguiu. Piorou a defesa e não resolveu o problema do ataque. Então a culpa é do Felipão, que não fez um bom trabalho nesta pausa. Ou não soube otimizar bem a equipe. Ou ele não sabe mudar o braço da viola, continua sendo sempre o mesmo, e isso aí vai desgastando naturalmente, exatamente a defesa começa a sofrer a consequência disso. Não, é verdade, porque o São Paulo e o Corinthians aproveitaram muito bem essa pausa. Sim. Agora o Palmeiras, especialmente o São Paulo. E o Santos. O Santos E também. o Santos verdade. também. O Santos Então, Santos tudo voando, né? Hoje o Alexandre Silvestre esteve com Fernando Capês, presidente da Fundação Procão de São Paulo. O assunto foi a tela de proteção no setor de visitantes do Allianz Parque. Um problema de rede, não a do gol do Allianz Parque, e sim uma outra rede que só atrapalha e que ganhou publicidade através das redes sociais. O Allianz Parque, a falta de respeito com o visitante. Vê se vocês enxergam alguma coisa. Nada, tem uma rede na frente. Faz tempo que frequentadores do setor dos visitantes da Casa do Verdão estão na bronca. O volume de reclamações no jogo do último domingo entre Palmeiras e Bahia foi tão elevado que bateu lá no Procon. Me ofereceram uma ficha de reclamação, que é essa ficha aqui, né? Mas devido ao número de reclamantes, que foi muito grande, as fichas acabaram. Você vê que tem gente nas paredes ali, fazendo reclamação, aqui mais gente fazendo reclamação, outras pessoas, muita gente reclamando aqui, porque é impossível de ver o jogo, eles não se prontificaram a restituir o valor do ingresso. O Procon, que visitará a Arena do Verdão nesta sexta-feira, entrou firme na dividida, mas não de sola, até porque já alinhou com o presidente do Palmeiras e Polícia Militar uma solução rápida para o caso. O Palmeiras aceita retirar a tela, ele concorda que a tela atrapalha a visão dos torcedores, concorda que não é a solução mais adequada e alega que essa decisão foi imposta pelas autoridades responsáveis pela segurança. Então nós marcamos uma reunião, vamos conversar com as autoridades responsáveis pela segurança, conversar com o clube e verificar a melhor solução. Quem pagou mais de 100 conto e se sentiu lesado pode procurar a justiça. Torcedor de futebol também é cidadão, cercado de deveres e direitos. Ele tem todos os direitos que o Código do Consumidor a ele assegura. Direitos de segurança, direito de conforto e direito de consumir o produto ou serviço que ele adquiriu. No caso, assistir ao jogo de futebol sem ter a sua visão obstruída. São as regras do jogo, nem sempre claras, nem sempre nítidas. Esses caras têm que mover uma ação mesmo. Porque a justiça brasileira é tão lenta que você até desanima. Mas eu acho que faz parte do direito do torcedor. Sem dúvida.